Olha, hoje, lá da... a quarta música anterior, que antes de eu vir para cá, né? Eu quase faço uma música no meio do caos. Quase surge. E às vezes, quando eu estou retirada, quando eu estou viajando, às vezes no meio da noite vem uma frase, uma coisa, às vezes eu vejo um pássaro voando e de repente surge uma música. É muito de uma situação, né? Posso compor uma música, cantar uma bem rapidinho? Pois não. Que assim, por exemplo, eu tenho um casal de amigos que eles tiveram um rompimento no relacionamento e depois eles voltaram, e dessa volta, graças a Deus, eles casaram e estavam esperando uma filha. E eu fiquei muito no casamento, na viagem do casamento, na volta, que eles já estavam esperando o bebê, eu compus uma música para essa criança e para esse momento. E eu vou cantar ela então. Tá? Pode ser só capela, não sei, pode ser também. O passarinho canta no nosso caminho, a lua cheia anda na nossa varanda, e a criança brinca no nosso quintal. Que tal, que tal, que tal, que tal? O passarinho canta no nosso caminho, a lua cheia anda na nossa varanda, e a criança brinca no nosso quintal. Que tal, que tal, que tal? Que tal? E o barco navega pra bem longe, me leva. São as ondas do mar que me pegam e me trazem, teus braços me jogam e o destino nos pega. Não nos solta jamais, nunca mais, nunca mais. São as ondas do mar que me pegam e me trazem, teus braços me jogam e o destino nos pega. Não nos solta jamais, nunca mais, nunca mais. O passarinho canta no nosso caminho, a lua cheia na nossa varanda, e a criança brinca no nosso quintal. Que tal, que tal, que tal, que tal? Fala aí. Eu fiquei pensando na nossa conversa que a gente teve, né? Você falou uma coisa muito especial, que eu achei muito especial e linda, assim. E depois eu estava ouvindo o CD e tem a parte que você fala sobre a sua trilha, né? Como artista, como brincante, né? E nos dois momentos você falou sobre as mãos. Né? E no CD você fala que você falasse um pouco sobre isso, e eu não sei se foi enganada, mas tem uma música no CD que começa com uma fala também de um país espanhol, né? E ele fala uma coisa sobre as mãos, sobre o fio de tecer. Eu sempre tive uma relação muito forte com as mãos, né? Eu acho assim que a mão é a parte mais fundamental do corpo, porque ela desde o momento que você nasce, a primeira coisa que te pega, a parte do corpo que pega são as mãos que te trazem para a vida, né? E até todo esse percurso de trabalho, de
movimento, né? Eu estou aqui falando, mas né, a gente não consegue falar aqui, né? As mãos estão te dominando, te expressando. E até o túmulo, né? Ou o crematório, mas são as mãos que te levam. Eu acho que ela é fundamental. Eu acho que mais as mãos que as vistas, eu acho. Porque sem vista, muita gente fala, o cérebro consegue se movimentar, consegue andar, falar, sem as mãos gente, é impossível. Então eu valorizo muito as mãos. Eu canto, mas eu costuro, eu corto, eu faço figurino, eu lavo louça, tomo banho. Então as mãos, sem saber, é fundamental. Então por isso que eu fiz questão de registrar as mãos dos músicos na capa do CD. Como que esse CD para mim ali atrás de você, por gentileza? Eu tenho esse CD aqui, gente, tá? Se alguém quiser comprar. Então eu fiz questão de fotografar as mãos dos músicos trabalhando, que eu quis valorizar as mãos. E dentro da pastinha da capa é o meu trabalho, o figurino que eu fiz, que eu bordei, registrei. Tem aqui as minhas mãos no disco do CD, dentro do encarte, as minhas mãos bordando. Então, eu acho que é isso, não é? Eu acho que, para mim, se você me perguntar qual parte do meu corpo eu mais gosto, são as minhas mãos. Viste o corpo e o coração, com capas e capuzes, o vento batendo, com calças e barcos, coceiras e brocadas, com toda a seca, com todo o meu irmão, com calças e barcos, coceiras e brocadas, com toda a seca, com todo o meu irmão. Lembrar do nosso herói, lembrar de não esquecer, do sonho da ternura, é tão gostoso se beber e se despachar de frente igual, com as dores do bem e do mal. Minha avó, minha madrinha, faz então dessa vidinha, que o fio dessa linha é novo, é coisa fina, é coisa fina. Minha avó, minha madrinha, faz então dessa vidinha, que o fio dessa linha é novo, é coisa fina, é coisa fina. Viste o corpo e o coração, o capa e o capuz, o peito e o abrigo, o violão, com calças e barcos, coceiras e brocadas, com a toda na seca, com todo o meu irmão, com calças e barcos, coceiras e brocadas, com a toda na seca, com todo o meu irmão. Lembrar do nosso herói, lembrar de não esquecer, do sonho da ternura, é tão gostoso se beber e se disfarçar de frente igual, com as dores do fim e do mal. Minha madrinha, faz então dessa vidinha, que o fio dessa linha é ouro, é coisa fina, é coisa fina. Minha avó, minha madrinha, faz então dessa vidinha, que o fio dessa linha é ouro, é coisa fina, é coisa fina. Obrigada. Vou tentar organizar assim, mas vocês falaram dessa experiência com a cultura, né, que vocês foram tendo, e dessas relações que tem, e assim, a gente vê que tem muitos grupos que tocam, e tem uns que eu vou usar uma expressão mais metafórica, que tem uns que dá samba e outros que você vê que às vezes a pessoa até toca bem,
né? Tem, mas não sei, tem alguma coisa que às vezes não rola, assim. O que pra vocês, porque é muito diferente assim, o ambiente em que se compôs várias músicas muito antigas que vêm de uma tradição, ou então dessa cultura que vem de uma tradição. Hoje em dia na cidade grande, essa coisa tão diferente que a gente vive, tão conturbada. Mesmo assim, acho que tem muitos grupos que conseguem ali na hora da roda expressar e ter, quanto coletivo, fazer a coisa virar e dar samba, assim. Então é assim, Mil, qual é o segredo? Assim, um pouco difícil assim de formular, na verdade, não sei se conseguimos expressar muito bem, mas o que faz o samba acontecer, mas o samba, não só o samba, mas essa cultura acontecer ali na roda enquanto coletivo, o que é o essencial assim para vocês ali nessa coisa do coletivo, na hora da música, na hora da... Para mim o essencial é a comunhão. Eu estar junto, o ser verdadeiro, a troca. Eu acho que isso faz com que a coisa flua, sabe? É celebrar, sabe? Você está conectado com o outro, tudo flui. Quando você vai, por exemplo, dançar uma ciranda, se você não der a mão, não acontece, não é ciranda. Eu acho que é comunhão mesmo, é estar em comunhão com o outro. E a verdade, sabe? Eu acho que tudo flui. Não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, mas eu acho que é por aí. Sabe? Nós que trabalhamos com a cultura popular, acontece muito isso. A Rô faz a festa de São Benedito na casa dela, levanta o mastro, tem todo o ritual, sabe? A gente faz a festa no morro, a gente acorda, esse final de semana a gente vai fazer a gente vai receber um grupo do Maranhão, que é o grupo de Boi de Santa Fé. Vocês estão todos convidados. Vai ser a partir das 16 horas lá no Morro do Querosene, um grupo que veio lá de São Luís e veio visitar a gente. Hoje eles estão apresentando, amanhã eles estão no Centro de Santo Amaro, domingo eles estão com a gente. Então é isso, é o celebrar. Por exemplo, hoje a gente já está preparando o ritual para esperar esse grupo, amanhã a gente vai fazer o almoço para eles. Então a gente tem esse compartilhar. Sabe? Antes de vir o Facebook, a gente já compartilhava, sabe? Então eu acho que é isso, sabe? A gente já celebrava. E acho que isso que falta na humanidade, sabe? O estar junto. As pessoas estão muito por elas, não é? Eu acho que quanto mais a gente celebra, mais a gente canta, essa roda aqui, por exemplo, qualquer coisa sai um samba novo aqui, né? Acho que a gente, esse espaço que nos damos, que acontece, eu acho que é por aí. Eu acho que é uma música também que ela não é feita para fora, ela vai para fora, mas ela é feita, é isso, né? Ela é feita para se viver. Ela não é uma... eu, por exemplo, não consigo. Se me falar, senta e faz, sei lá, mas não é a mesma coisa, né? Tem que ter um sentimento que move e aí ela acontece. Então, para dar samba, eu acho que você tem que estar solto na brincadeira e não fazendo porque aquilo está na moda, porque aquilo tem uma demanda externa, né? Porque às vezes eu falo até lá, para aprender um toque de jongo, para aprender um toque disso, daquilo, aquilo outro, é fácil, né? O toque não é uma coisa tão difícil. Agora, o que falta, o que precisa é quanto tempo você bebeu daquela brincadeira, quanto tempo você ali se nutriu das outras relações, e aí é isso que vai aparecer. Porque se for, né, você ouve às vezes e fala, nossa, mas isso é batuque? Não tem humor. Isso é tal coisa? Não tem humor. Por quê? Porque eu acho que às vezes não tem a vivência, né? Então, e essa vivência ela vai abrir essas... São portas mesmo, né? Tem tanta coisa que está presa aqui, a gente não sabe. E aí, brincando, vivendo, começa a despertar dentro da gente mesmo. E aí, eu acho que vem, né?
Tem uma toada do mestre Humberto do Maracanã que ele falava: ter carteira não é nada, brincar boi é que eu quero ver. Né? É mais ou menos isso, né? Tem que ter essa consciência, não é mais consciência, tem que ser espontâneo, eu acho. Sabe, mais espontaneidade. Você acha que é necessário para a sua vida, né? Então, eu, por exemplo, faz uns 3 anos que eu não consigo chegar na festa, porque às vezes coincide com o Márcio lá em casa, com várias coisas. Eu falo, puxa, e agora? Como é que a gente arruma um dia para fazer a festa? Esse ano eu achei que eu tinha conseguido. Vamos fazer a festa, o Passu vai brincar semana que vem. Aí não foi. Eu nunca fui no levantamento do mastro. Eu não consigo ir no levantamento do mastro da rua. É impressionante, gente. Não, quantos anos você faz até? Já foi pro 15º. Você vê 15 anos eu não consigo ir nas festas, gente. É impressionante. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sou de Belém do Pará. E eu percebo que lá a gente tem uma coisa com a cultura popular que eu acho que não é parecido, que é de ir fazendo e não tem um jeito muito certo. Assim, a gente meio que vai aprendendo a dançar, a gente vai aprendendo a tocar. E hoje, inclusive, tem um movimento muito legal lá, que é de meninas que estão fazendo a vaca bumbá, que é a vaca profana, que é a história do boi bumbá agora passou para a vaca, no sentido de empoderamento das mulheres começarem a fazer as bases percussivas mesmo do boi, do arrastão do boi. Aí eu queria pensar um pouco, perguntar para vocês o que vocês acham dessa questão da contrapopulação, uma coisa que é intuitiva, que a gente aprende com os nossos ancestrais, que a gente aprende para a rua, para as feiras, ouvindo um carimbó ali, um mestre outro tocando, uma guitarrada lá, né? Esses são os nossos ritmos. E da apropriação que se faz disso, no sentido da universidade muitas vezes, do estudo acadêmico, de um estudo até tecnicista sobre a cultura popular. Assim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a vivência de vocês nesse sentido. Então, eu, por exemplo, não tenho formação acadêmica. Eu sou totalmente intuitiva. E difícil, né? Mas eu vou responder. Eu acho que a coisa, como eu falei antes dessa espontaneidade que a gente tem de troca e de estar recebendo todas essas informações, até mesmo que vem do sagrado, eu não sei, entendeu? Por exemplo, quando me vem uma música, eu não, às vezes eu nem me preparo para a maioria das vezes para cantar. Quando vem a música para compor, a música já vem. Num tempo desse, por exemplo, eu saí do Boldrin, que eu gravei o programa. A gente fomos na empanada, comeu uma empanada e de repente começou a tocar o violão, a Mendonça, veio o samba. Que daqui a pouco eu vou cantar ele, não foi isso que você perguntou. Mas eu acho que é mais por aí mesmo, sabe? De estar aberto e essa troca. Comigo é muito solta a coisa do compor. Como eu falei antes, eu não toco instrumento nenhum. E não tenho formação acadêmica, não fiz música, mas é uma coisa que vem de berço também, porque isso é muito forte. Porque eu me criei, nasci no meio da música, as pessoas tocando, cantando e dançando. Então isso vai te alimentando, entendeu? Vai te fortalecendo e vai abrindo teus horizontes. Eu acho que uma coisa que já vem de berço na minha vida é isso. A minha formação é totalmente de berço mesmo. E aprendendo com mestres, e muitos mestres que eu conheci, principalmente até em São Paulo, né? Fiz aula de canto com a Cida Moreira, uma época. E é isso. Só bênção, só agradecimento mesmo do que vem e aceitar. Você perguntou... Dá para repetir? Mas... Som. Pensando nessa questão, né, da origem do estudo, da origem do aprendizado, também sobre a apropriação, que algumas
instituições fazem sobre a cultura popular, né? Nesse sentido também, eu penso na universidade muito, né? O estudo acadêmico que às vezes vai tornar técnico um negócio que não é técnico, um negócio que é de berço, um negócio que é da origem mesmo. Então, como o meu processo foi justamente assim, me questionar, quando eu tive contato, né, quando eu comecei a me entender de outra forma, por que aquilo não tinha feito sentido ainda? Aí você começa a pensar em toda a negação da nossa origem, né, afro-indígena principalmente, né? Aí isso, hoje eu estou mais tranquila, mas eu já fui mais aguerrida nessa fala, dessa importância assim, né, todo mundo acha bonito, e às vezes é fácil você tirar um pedaço e já misturar, recriar e tal, como se fala. Mas aí eu penso, e quem se dispõe a viver, se acha tão bonito, se acha tão importante a nossa cultura, como é que está isso na sua vida? Ou você só faz aproveitamentos de pedaços? Então, eu questiono, né? Não cabe aqui julgar o aproveitamento que cada um faz, né? Por exemplo, eu tenho no sambaqui, eu procuro, né? É um aprendizado constante, mas ali é para ser a exigência da gente ser mais próximo do que a gente está aprendendo ainda constantemente, né? Em tudo vai ser assim, mas de uma cultura que foi apartada da maioria de nós, não é o caso, né, da Ana, mas a gente falando numa situação de cidade, né, que a gente não veio nessa transmissão, eu sinto falta de mais gente na busca de uma manutenção, eu sinto, porque senão a gente fica ali por cima. A gente vem à moda. Uma vez estava numa conversa, uma mulher falou: ai, nossa, tinha que, né, quando isso virar moda e tal. A gente falou: não, o que a gente quer não é que vire moda, porque aí a moda agora é Maranhão, aí esquece o Maranhão, porque agora tem que ir lá para o Pará, agora tarará. Então, muito mais interessante para mim é que as nossas rodas estejam muito vivas. Então, acendendo fogueira lá no cantão da leste, da norte, da sul. E aí, gente fazendo o jongo mesmo, indo lá com mais constância na comunidade, sabendo quais são os problemas que tem lá, porque senão é fácil só, né, lamber o recheio do bolo, né? Então, e aí fica mais verdadeiro se a gente estiver também prestando atenção em tudo mais que tem, além da música que sai dali, né? Porque eu acho isso, né? Então eu sinto falta desse mergulho, porque você vai descobrir tanto mais, né? Assim, sei lá, eu ouvi uma coisa outro dia com o mestre Amaral, né, do tambor, que teve aqui em São Paulo, foi lá no Sambaqui, e eu, com o jongo, que é onde, mesmo assim, passei vários anos não estando lá em Guará, mas foi aonde me despertou desde o começo muito forte. E de um tempo para cá, assim, às vezes eu sinto que assim, parece que a relação já é com o próprio jongo. Então tem horas que eu acho que eu estou recebendo dele, né? Pode parecer muito abstrato, mas é ele às vezes que comunica. Então às vezes uma intuição, você fala, opa, é uma orientação na verdade, né? Então por isso esse respeito. E aí eu estava numa fala do mestre Amaral, e aí ele falou a mesma coisa. Ele falou, agora a minha comunicação é com o tambor, é o tambor que me dá. Eu tenho os meus mestres, eu tenho as minhas referências, mas tem um momento que já começa um outro envolvimento, um outro diálogo. Então, se a gente tiver isso, pelo menos como questionamento, isso vai reverberar em outros campos da nossa vida, né? Acho que mais ou menos isso. Os jovens, daqui para frente, qual que você, a senhora, chamaria de talentos que poderá sim ser aquele universitário, né? Quer dizer, sabe, universitário, poderia dizer que tem talento para poder repassar para os novos, digamos assim, que vêm atrás. Você poderia mencionar algum para mim? Quem são
os talentos jovens. Hoje, que são uma referência para os novos que estão saindo agora. Então, eu acho que eu não posso falar tanto sobre isso, eu sou mais. Eu moro na cidade, mas eu sou da roça. Moro na roça, eu acho que tem grandes coisas, sei lá, se a gente for falar, por exemplo, lá no Cupuaçu tem vários meninos muito talentosos que vêm já com essa veia, né? O Cezinha é de lá e, por exemplo, já depois dele tem uma geração, né? Tem uma geração que já cresceu ali e tanto aprende na tradição quanto aprende na escola. Então eles fizeram um outro caminho, né? Diferente da pergunta que ela fez. Então, eu não vou poder citar nomes, mas eu acho que assim, se a gente tiver a nossa cultura fortalecida e acontecendo de fato, e não folclorizada, a gente vai possibilitar que tenham jovens de talento que possam, da tradição, passar por um outro estudo mais acadêmico e aí a gente descobrir coisas esplêndidas, maravilhosas. Acontece às vezes que esse caminho é mais difícil, né? Porque se a gente está mais próximo da manutenção da cultura, a gente vai estar ou no interior, ou nas periferias. Então, assim como lá em Guará, tem um monte de talento lá. E assim por diante. Então, eu não vou saber citar agora quem são esses especificamente que já estejam, sei lá, por exemplo, na mídia. Mas eu confio que a gente tem muita gente talentosa precisando de estímulo. Então a gente tem que cuidar da base, né, do nosso povo para que mais gente consiga respirar um ar diferente.